força aos seres para diminuir essa vontade de resolver as coisas com violência, de forma fatal. Por isso as pessoas dizem assim, mas a campanha de desarmamento é para desarmar os homens de bem e deixar os bandidos armados. Nós vamos fazer da entrevista na televisão, no rádio, é a primeira pergunta que todo mundo faz. Quer dizer que vai desarmar o homem de bem, e aí, quando nós começamos a dar informação que o homem de bem mata e se mata em torno de 70% das mortes ocorridas no nosso país, das 56 mil mortes ocorridas quase todos os anos, quase 70% é praticado por pessoas que nunca tiveram antecedentes criminais. E aí, sim, aí quem vai cuidar da outra parte dos bandidos, dos policiais corruptos, é o governo. São os órgãos competentes para isso, não é a sociedade civil organizada. O que nós queremos dar é a opção para o ser humano que ele não resolva tão rápido com a arma, que a percepção dele possa ser ampliada, que alcance uma sensibilização, que resolva as coisas por outras vias. Existem inúmeras, milhares de alternativas para qualquer conflito. Por que é que a gente tem que resolver de forma tão fatal? Qualquer discussão hoje no trânsito, qualquer discussão hoje num restaurante, num bar, pode, de forma trágica, acontecer o desencargo de muitas pessoas. Pessoas que estão passando por problemas dentro de casa, problemas temporários, muito rápido, porque tudo passa na vida. As pessoas têm uma arma em casa e aí acham que vai resolver fugindo dos problemas. E pegam a arma e tira a sua vida sem saber, arranjou o maior problema para a sua existência. Simplesmente porque a gente não deu a oportunidade de dizer para ele, a arma não tem competência para fazer ninguém feliz. Não tem. A única coisa que a gente ainda se agarra é dizer assim, a arma nos dá segurança. Aí quando você começa a ver as estatísticas, ela diz o seguinte, uma pessoa que porta uma arma tem 57% de morrer pela própria arma. Então é um mito. Mas a arma dá realmente uma segurança psicológica, você sente que está seguro com ela. Realmente as pessoas que portam a arma dizem que fica... Mas tem outro detalhe, essas mesmas pessoas dizem que quando está com a arma fica um pouco mais afoito. A tolerância diminui. E aí, por isso, acontecem as coisas de forma tão fatal. Precisamos passar por um processo de mudança, a nossa sociedade precisa sair dessa dimensão de violência que nós estamos vivendo, uma cultura de violência, para ir para uma nova sociedade que queremos construir, essa sociedade que não é violenta. É uma cultura de paz, uma cultura de não violência. É fácil? Não, mas é possível. É possível se cada um de nós começarmos a sair do nosso lugar comum e começar a fazer essa construção todos os dias em nossa vida. Primeiramente conosco, nos pacificando, para depois, como exemplo, e arrastando, como diz Francisco de Assis, construir essa sociedade que nós queremos. Obrigado. Pode bater palma, pode bater. Pode bater. Isso é muito bom. Eu quero até aproveitar agora palmas para dizer a vocês 2 exemplos fabulosos de palmas, viu? Nós fazemos as grandes caminhadas pelo país. E Geraldo Azevedo, Nando Cordel, todos esses artistas, a gente conversando depois das caminhadas, diz, a palma é a coisa maravilhosa. Quando eu vou para a caminhada, eu vou de graça em qualquer lugar, somente para ouvir as palmas. Quando eu começo a cantar Dia Branco, que o povo começa a cantar comigo, se eu estiver doente, eu fico bom na hora. E ele disse que já ficou bom na hora. Com dor de cabeça, já subiu em trio elétrico com dor de cabeça e saiu são, feliz. E aí ele disse que a gente fez um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Um show de Geraldo Azevedo aqui, teatro aqui lotado, R$20 a entrada, ele tem uma previsão de lucro, mas ele canta a primeira música e ninguém bate palma. Ele canta a segunda e ninguém bate palma. O que é que vocês acham que ele vai... o sentimento dele? Ele diz, que dinheirinho rindo danado, isso vai entrar no meu bolso hoje. É o sentimento que ele vai ter.
Não vou dizer que ele preferia trocar o dinheiro, porque nós precisamos ainda de dinheiro. Mas é muito bom o dinheiro com reconhecimento, com a palma, pelo talento que você é, pelo que você é. Basta isso. Depois que a gente começou a conversar, comecei a perceber que nós precisamos desse valor. Porque ele disse que já foi curado, inclusive, a manutenção de um problema muito grave de saúde foi curado com isso. Com as grandes caminhadas, as energias. E se eu perguntasse aqui a vocês, se a gente fosse capaz de produzir um nível de reconhecimento para cada um de nós aqui, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para vocês. Certo. Se eu tivesse com o Geraldo aqui, eu ia dizer, Geraldo, dá para curar o quê? Isso é uma dor de barriga. A gente pode curar tudo, depende de nós. Mas essa salva de palmas que a gente tem que dar para a gente, não é para agora, na nova consciência, numa palestra, tem que ser todos os dias. E pode ser de várias formas, não pode ser apenas batendo palma, mas se sentindo pleno, se sentindo uma pessoa significativa que pode mudar as coisas. Reconhecer que nós somos potências de luz. A maioria das pessoas não tem convicção que é luz. Quando Jesus disse, vós sois luzes, a maioria das pessoas, a maioria do planeta, cristão mesmo, não tem essa convicção. Eu estava fazendo uma palestra dizendo isso, o meu tio de minha esposa está aqui, minha filha está ali. Marisa, obrigado pela paciência, viu? E o tio dela foi falar comigo. Chegou e disse, Almir, rapaz, eu gosto das tuas palestras e tal. Mas você estava tão enfático ontem, dizendo que sois luzes, não sei o quê. Eu digo, mas não sou eu não, foi Jesus que disse. Sim, ele disse por quê? Por quê? Ele disse, porque ele é bom. Eu digo, mas não é mentiroso. Não é verdade? Não é mentiroso. Ele não estava precisando do nosso voto. Ele estava revelando, como disse o nosso irmão, verdade. Nós precisamos alcançar esse nível. Por isso que nós depredamos a natureza, destruímos os rios, porque não nos sentimos integrados com a própria natureza. Como diz os astrobiofísicos, a nossa Terra é um acúmulo de poeira estelar. Não precisa a gente andar com aquele jeitinho de santo, porque as pessoas acham que pacifista tem aquele jeitinho de santo, quando você fala, ele bota a mão postas, ele não diz nada, ele não responde, e não pacifista nem assim não. Pacifista, ele vive cada dia, cada seu dia, superando os conflitos. A diferença do pacifista é a solução do conflito. Ele não degenera para a violência. Se existir um milindre, naquele momento ele não pode tornar aquela pessoa que convive tanto tempo no seu grupo social, no seu trabalho, em qualquer lugar, um adversário. É essa a única diferença. Então nós não podemos cair na armadilha que um pacifista é aquela pessoa, parece um santo de pau oco. Não, é aquele que está todo dia enfrentando as dificuldades, os conflitos, solucionando de forma pacífica, construindo um ser novo todos os dias. Precisamos mudar. E por falar em mudar, não é fácil. É uma das palavras mais bonitas hoje, mais moderna em termos de palestra, se chama mudar. Eu me lembro de uma pessoa que foi convidada pela esposa, que há muito tempo não lhe fazia muito carinho, disse, bem, eu gostava muito de você quando você me mordia aqui no pescoço. Eu sentia assim, eu sentia que era mulher, você fazia aquilo, eu gostava tanto. Ele levantou-se da cama, a mulher disse, vai para onde? Ele disse, eu vou no banheiro buscar os meus dentes. Não tinha mais dentes, a gente muda. Precisamos alcançar essa percepção, que a gente muda tanto. O que nós precisamos é alcançar a qualidade na mudança. Porque mudando, a gente está mudando todo dia as coisas, mas não muda em qualidade. O Evangelho, todo o ensino dos seres luminosos, é apenas dizendo que na mudança que ocorre todos os dias em nossa vida, nós alcancemos um nível de qualidade que permita que essa mudança se faça de forma verdadeira e real.
Queria dizer a vocês que aí fora, não sei se vocês pegaram, tem um manifesto do desarmamento. Esse aqui, está lá em cima da mesinha. Se vocês quiserem colaborar, nós estamos com uma proposta para, antes da aprovação na Câmara, 3 milhões de assinatura. Está junto uma lista de assinaturas. Se vocês quiserem pegar e colaborar com a gente fica muito feliz. Mas para a mudança ocorrer, nós precisamos de um fator, que é a análise crítica da realidade. Mais das vezes nós não analisamos com uma certa criticidade a realidade, e às vezes isso nos impede de mudar realmente. Aconteceu com uma pessoa, e isso parece brincadeira, mas é verdade. A pessoa dizia assim, toda vez que ele ia jantar, ele era colocado na mesa para ele uma linguiça, só que a linguiça vinha com as duas pontas cortadas. E ele não queria ofender a esposa, não discutir e tal, mas ele, sabe, quase todos os dias ele gostava, era louco por linguiça. Aí ele perguntou, mulher, por que é que você corta as duas pontas da linguiça? Porque é a parte que eu mais gosto. Aí você corta. Ele disse, o problema não é comigo, não. Isso foi mamãe que me ensinou. Se tua mãe, então vamos perguntar à tua mãe. Foram perguntar à mãe dela. Mamãe, por que é que a senhora cortava as duas pontas da linguiça e tal? Eu disse, minha filha, é coisa de tua avó. Coisa de tua avó. Ainda bem que a avó dela estava encarnada. Foram no sítio, no local onde ela estava. Vovó, por que a senhora cortava as duas pontas da linguiça? Disse, minha filha, meu Deus, era porque a frigideira era pequena. Aí eu cortava. Tradição, né? Nós precisamos estar com os olhos muito bem abertos para perceber claramente. Jesus já dizia isso, né? Quem tiver olhos de ver, veja, porque muita gente está olhando e não está percebendo. Pode ter certeza. Se alguém não fez uma análise crítica, a mãe tinha que perguntar à mãe dela, mamãe, por quê? Ela não perguntou, foi passando. E se ela não perguntasse, ia por geração. É assim que acontecem as coisas. É assim que a violência está nesse nível. O que eu desejaria é que esse movimento e esse momento aqui dessa construção de uma cultura de paz, esse evento que há 14 anos tem mexido com as consciências, realmente continue, que a gente possa cada vez mais fazer caminhadas, eventos em qualquer lugar do mundo, porque somente pela educação da alma, somente pela educação das nossas crianças, que ainda pode receber uma educação e que contemple um mundo melhor, porque nós já estamos mergulhados na violência que está aí, mas a gente pode mudar esse estado de coisa. Gostaria de convidar todos vocês a fazer isso. E quando a gente foi fazer a primeira grande caminhada pela paz de João Pessoa, estava organizando tal, fazendo as coisas, e aí uma cunhada nossa chegou e disse, olha, não adianta você fazer esse negócio de caminhada pela paz, encontro, e se ela estivesse aqui dizer, não adianta você estar aqui no encontro, porque só quem pode fazer a paz do mundo é Deus. Ora, quando ela disse isso, ela revelou uma verdade absoluta. Só quem pode tudo é Deus, na forma como nós o concebemos. Cada um tem a maneira de perceber o Deus. Tomara que perceba o Deus dentro de si próprio, porque fica mais fácil de reconhecer. Não precisa viajar muito, não precisa ir para lugar nenhum, está muito próximo da gente. Mas ela estava dizendo, além de revelando uma verdade, ela poderia estar escamatando, querendo cair numa armadilha, e mais das vezes nós caímos. Ou seja, colocar tudo na responsabilidade do alto, de Deus, dos luminares, e nós não podemos fazer nada, porque somos pequenos. E aí eu contei uma história para ela, dizendo que um mestre todo dia ensinava as pessoas que quando tivesse qualquer problema, entregasse nas mãos de Deus. Qualquer problema. E nós dizemos o seguinte, não é só problema, qualquer coisa na nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, entregamos primeiro a Deus, o nosso Criador. Mas ele ensinava tanto isso que o seu auxiliar que o acompanhava aprendeu a lição. E chegando um dia numa hospedaria, cansado, o mestre disse, eu gostaria que você fosse amarrar o camelo. Só que o discípulo disse, hoje eu estou mais cansado do que ele.
hoje eu vou entregar o camelo nas mãos de Deus. E entregou o camelo nas mãos de Deus. No outro dia, quando o mestre saiu, cadê o camelo? Ninguém sabe se ele tinha saído por conta própria, se tinha sido roubado. Chamou o discípulo e disse, cadê o camelo? Ele disse, não me culpe. Aprendi a vida inteira com o Senhor, quando eu tivesse um problema, entregasse na mão de Deus. Ontem, eu estava mais cansado que você. Eu entreguei o camelo na mão de Deus. Ele disse, sempre entregue na mão de Deus. Mas antes, amarre o camelo. Sabe por quê? Porque Deus não tem outras mãos a não ser as nossas. Se a gente quiser resolver qualquer problema na nossa vida, se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser fazer as nossas escolhas, se nós quisermos mudar esse estado de coisa da nossa sociedade de violenta para pacífica, temos que oferecer as nossas mãos. Pode ter certeza que, oferecendo as nossas mãos, nós vamos ter um aliado poderoso para fazer aquilo que a gente deseja. E o que eu desejo para a vida de vocês é que Deus possa estar presente no coração de vocês, mas não esqueça nunca de movimentar as vossas mãos em direção da vossa felicidade. Muito obrigado. Depois da magnífica fala do nosso irmão, a programação da noite está encerrada. Daqui a pouco estarão sendo fechadas da tarde, é verdade. Já está iniciando a noite. Está fechada a noite, logo mais à noite nós teremos, já agora, a partir das 18 horas, já se inicia com o nosso companheiro Tony do Telão lá pelo lado de fora, a mostra de filmes, de curta-metragem do evento sobre cinema, que vai se estender até as 19h30. Às 19h30 reiniciam-se os trabalhos aqui na plenária principal, com a apresentação do Prodarte e depois palestras e apresentações musicais. Então, até daqui a pouco, nós estaremos daqui a pouco fechando a entrada do teatro para poder fazer a limpeza e até a noite. Obrigado.